Na noite fria de 19 de julho de 2014, a médica Isis Freire, de 33 anos, chegou a uma casa em Vitória da Conquista, na Bahia, para o que imaginava ser um encontro tranquilo. Mas o que ela descobriu no banheiro daquele imóvel transformaria sua vida para sempre. Por trás da aparência de um simples problema doméstico, um ralo entupido escondia um segredo sombrio e violento, um quebra-cabeça que Isis precisou resolver em questão de minutos. Isolada com um homem cujas desculpas soavam cada vez mais falsas, a angústia da incerteza era imediata e paralisante. Até que uma inspeção mais atenta revelou a pista macabra que mudou tudo. Fios de cabelo humano com o que parecia ser sangue. Esta é a investigação completa do que um simples ralo de banheiro revelou sobre um predador oculto e a coragem que salvou uma vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos vídeos diários. O ano era 2014. O mês era julho. O local era Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A cidade, conhecida por seu polo educacional e comercial, apresentava um clima característico para a época. Os dias eram secos e as noites frias. Foi nesse cenário que Isis Freire, uma médica de 33 anos, chegou para um encontro pessoal. Sua expectativa era simples: um fim de semana tranquilo, longe da rotina de trabalho. Isis era uma profissional dedicada, atuava como médica clínica geral e tinha uma carreira marcada por um forte senso de comunidade. Regularmente, ela participava de mutirões de saúde, oferecendo atendimento voluntário em regiões com acesso limitado a cuidados médicos. Seu objetivo profissional era claro e bem definido. Ela se preparava para os exames de residência, buscando uma especialização em medicina da família e comunidade. Era uma carreira alinhada com seu perfil altruísta. A viagem à Vitória da Conquista não tinha relação com seu trabalho. Era um evento de sua vida privada. Ela havia combinado um encontro com um homem que conhecera. A cidade foi escolhida como ponto de encontro. Nada em seu planejamento indicava os eventos que estavam prestes a acontecer. Para ela, seria apenas uma viagem curta antes de retomar seus estudos e o trabalho na clínica. Sua formação, no entanto, a havia treinado para observar. Médicos aprendem a identificar sinais, a notar detalhes que passam despercebidos pela maioria. Um sintoma sutil, uma pequena alteração na pele, um padrão incomum em um exame. Essa habilidade de diagnóstico, aplicada diariamente em sua profissão para salvar vidas, seria, em breve, utilizada em um contexto completamente diferente. Sua capacidade de análise e sua atenção aos pormenores se tornariam sua principal ferramenta de sobrevivência. A casa para onde foi levada ficava no bairro Candeias, uma área residencial da cidade. Era um imóvel comum, sem nada que chamasse a atenção externamente. As aparências, contudo, ocultavam uma realidade perigosa. Dentro daquelas paredes, um objeto cotidiano, presente em qualquer residência, guardava evidências de violência. Um simples ralo de banheiro estava prestes a se tornar o centro de uma investigação criminal. Este caso levantaria uma pergunta fundamental. O que um ralo pode de fato revelar sobre os segredos escondidos em uma casa? Tudo começou em 11 de julho de 2014. Naquela data, Isis Freire recebeu o convite. O remetente era um homem que se apresentava como Bruno. Ele a convidou para um encontro em Vitória da Conquista. Após avaliar a proposta, Isis decidiu aceitar. Ela organizou sua agenda profissional para a viagem. 8 dias separaram o convite da partida. No dia 19 de julho, ela iniciou o deslocamento para o sudoeste baiano. O objetivo era um encontro pessoal, sem qualquer relação com suas atividades médicas ou voluntárias. A viagem foi planejada com a expectativa de um evento tranquilo.
Isis não tinha motivos para suspeitar de qualquer irregularidade. Para ela, era apenas o início de um fim de semana comum. O que ela esperava ser um evento privado se tornaria um caso de polícia. No dia 19 de julho de 2014, pontualmente às 18 horas, Isis chegou ao endereço combinado. O imóvel ficava localizado no bairro Candeias, uma área residencial de Vitória da Conquista. O homem, que se apresentava como Bruno, a aguardava na entrada. A recepção foi breve e direta. Ele a convidou para entrar. O interior da casa não possuía características que chamassem a atenção. Era um ambiente com mobília simples e organização padrão. Os primeiros minutos do encontro transcorreram dentro de uma aparente normalidade. A conversa inicial foi superficial, focada em assuntos gerais, como a viagem de Isis até a cidade. Não havia, naquele momento, qualquer indício visível de perigo ou de que algo estivesse fora do lugar. A situação se desenvolvia de maneira convencional, exatamente como se espera de um primeiro encontro. Esta atmosfera de tranquilidade, no entanto, seria interrompida em breve. Eram 18h20, 20 minutos após sua chegada. Isis pediu para usar o banheiro. No local, ela percebeu um problema no escoamento da água. O ralo do piso estava obstruído. A água se acumulava, drenando com extrema lentidão. Era um inconveniente funcional claro, uma obstrução que impedia o uso normal do chuveiro. Ela comunicou o problema a Bruno. A resposta dele foi imediata. Ele afirmou que o ralo entupia com frequência e que aquilo acontecia sempre. A justificativa foi apresentada como um fato corriqueiro, um defeito crônico e sem importância do imóvel. Ele não demonstrou surpresa nem ofereceu uma solução. Sua postura tratava o entupimento como uma característica normal da casa. Essa explicação e a aparente normalidade com que foi dada constituiu o primeiro sinal de alerta para Isis. A justificativa parecia simples, mas algo na situação não estava correto. Um problema persistente de encanamento geralmente recebe manutenção. A aceitação passiva do defeito foi o primeiro fato que despertou sua atenção e a fez questionar a veracidade das informações que estava recebendo. O que parecia ser um simples problema doméstico começou a adquirir outro significado. A justificativa de Bruno não foi suficiente para Isis. Sua experiência como médica a ensinara que problemas recorrentes geralmente possuem uma causa específica que demanda atenção, não aceitação passiva. A explicação de que o ralo entupia sempre soou incompleta. Movida por uma combinação de instinto e treinamento profissional, ela decidiu verificar a obstrução por si mesma. A lógica era simples. Para desentupir, era preciso primeiro entender a natureza do bloqueio. Ela se agachou, posicionando-se ao lado do ralo no piso do banheiro. Com a ponta dos dedos, removeu a grelha de metal que cobria a abertura. A peça saiu com facilidade, revelando o coletor interno, um pequeno compartimento projetado para reter detritos maiores antes que entrassem no encanamento principal. O interior estava escuro e úmido. Ali, visível de imediato, estava a causa do entupimento. Um emaranhado denso de fios de cabelo preenchia completamente o espaço. Era uma massa compacta, suficiente para impedir qualquer escoamento de água. A primeira observação de Isis foi objetiva. Os fios eram longos e de cor castanha, um tom claramente diferente do seu próprio cabelo. A segunda observação foi a que mudou tudo. Aderidas aos fios, Isis identificou múltiplas manchas escuras de aspecto ressecado. Não se tratava de lodo ou da sujeira comum encontrada em encanamentos. A cor era um vermelho profundo, quase negro em alguns pontos, e a textura era granulada. A forma como as manchas se agarravam às fibras capilares era específica. Sua formação médica permitiu uma associação imediata e inequívoca.
A aparência era totalmente consistente com hemoglobina humana após o processo de coagulação e secagem. Era sangue. Naquele instante, a percepção da realidade se alterou de forma drástica. O banheiro deixou de ser apenas um cômodo da casa. A obstrução deixou de ser um problema hidráulico. O que ela via era uma evidência. Ela permaneceu imóvel por alguns segundos com a grelha de metal na mão, enquanto sua mente processava a informação. Os cabelos não eram seus. As manchas eram sangue. A explicação de Bruno sobre o entupimento crônico era, portanto, uma mentira deliberada para ocultar a verdadeira natureza do que havia naquele ralo. O ambiente, antes neutro, tornou-se um local de potencial perigo. A tranquilidade do encontro havia desaparecido por completo, substituída por um estado de alerta máximo. O silêncio prolongado de Isis atraiu a atenção de Bruno. Ele notou que ela permanecia agachada, com o olhar fixo no ralo aberto. A demora dela no banheiro, antes um fato sem importância, tornou-se um ponto de tensão. Ele se moveu da sala em direção ao corredor que levava ao cômodo. Sua voz, agora desprovida da casualidade inicial, interrompeu a concentração dela. Ele perguntou se estava tudo bem e se ela precisava de ajuda. Isis não respondeu de imediato. Ela colocou a grelha de metal de volta no lugar, um movimento lento e calculado para ganhar tempo. A ação dele confirmava suas suspeitas. Um anfitrião comum poderia oferecer ferramentas ou se desculpar pelo transtorno. Bruno, no entanto, demonstrava uma preocupação diferente. Sua preocupação não era com o entupimento, mas com a inspeção que ela estava fazendo. Ele se aproximou mais, parando no batente da porta. Sua presença física agora bloqueava parcialmente a única saída do banheiro. Ele insistiu que ela deixasse o ralo como estava, afirmando que ele mesmo resolveria o problema mais tarde. Sua voz adquiriu um tom de urgência. Ele tentou apressar a saída dela, sugerindo que voltassem para a sala. A justificativa era frágil. Ele disse que não queria que ela se sujasse com a água parada. Para Isis, cada palavra e cada gesto dele eram peças de um quebra-cabeça. A pressa para encerrar o assunto era desproporcional a um simples problema hidráulico. O posicionamento de seu corpo na porta era uma tática de controle do espaço. O comportamento dele não era o de alguém lidando com um inconveniente doméstico. Era o comportamento de alguém que tentava ativamente esconder uma evidência. A suspeita inicial, nascida da análise do conteúdo do ralo, agora se solidificava pela reação do homem. O que era uma situação estranha havia escalado para uma situação abertamente ameaçadora. A insistência dele em tirá-la do banheiro confirmou que o perigo era real e imediato. A situação exigia uma ação imediata e não violenta. A confrontação direta com Bruno era inviável e representava um risco físico claro. Isis compreendeu que a única saída seria através de um pretexto, uma justificativa que fosse inquestionável e que a removesse do ambiente controlado por ele. Sua mente trabalhou rapidamente avaliando as opções. A melhor estratégia seria simular uma condição física que exigisse uma saída imediata do ambiente fechado. Ela se levantou de forma abrupta, levou uma das mãos à boca e curvou o corpo para a frente em um gesto universalmente reconhecido de náusea. Em seguida, produziu um som gutural, simulando uma ânsia de vômito. A performance foi convincente e explorava uma reação humana básica, o desconforto com a doença alheia. O plano era simples e eficaz. Ninguém questiona uma pessoa prestes a vomitar. Virando-se para ele, com a mão ainda cobrindo a boca, ela disse apenas 2 palavras: "Preciso de ar." A frase curta e urgente complementava perfeitamente sua linguagem corporal. Não era um pedido, mas uma declaração de necessidade fisiológica imediata.
A reação de Bruno foi instantânea. A ameaça de uma pessoa vomitando dentro de casa alterou suas prioridades. A necessidade de controlar a situação e esconder as evidências do ralo foi substituída pela urgência de evitar o transtorno físico no local. Ele recuou, liberando a passagem da porta do banheiro. Ele a instruiu a ir para a área externa para respirar um pouco. A estratégia de Isis havia funcionado. A desculpa dela era mais forte do que a necessidade dele de mantê-la sob vigilância. Isis não hesitou, passou por ele e caminhou em direção à porta da frente. Cada passo era deliberado. Ela não correu para não levantar suspeitas, manteve a aparência de quem luta contra um mal-estar súbito e severo. Ao cruzar o umbral da porta principal e sentir o ar frio da noite, ela havia completado a primeira e mais crítica fase de seu plano de fuga. Ela estava fora da casa. Eram 18h35. Do lado de fora do imóvel, Isis utilizou seu telefone celular para fazer a primeira ligação. O destino da chamada foi o número de emergência da polícia. Ela relatou a situação de forma rápida e objetiva. Informou seu nome, o endereço exato no bairro Candeias e a natureza da sua suspeita, a descoberta de evidências que indicavam um possível ato de violência no interior da residência. Sua comunicação foi precisa, focada nos fatos observados no ralo do banheiro. A comunicação com as autoridades não foi sua única providência. Imediatamente após encerrar a chamada com a polícia, ela enviou uma mensagem de texto para Fernanda, uma amiga de confiança. A mensagem era um pedido de socorro claro, contendo sua localização e um breve resumo do perigo que percebia. Esta ação dupla garantia que, além da resposta oficial, uma pessoa de seu círculo pessoal estivesse ciente de sua localização e da situação de risco. Com as duas comunicações realizadas, iniciou-se o período de espera. Isis permaneceu a uma distância segura da casa, mas manteve o local sob vigilância. Ela se posicionou de modo a poder ver a entrada principal sem ser facilmente vista. Cada minuto que passava aumentava a tensão. A possibilidade de Bruno sair da casa a qualquer momento era real. A chegada da viatura era, naquele momento, sua única garantia de segurança e a única forma de validar as suspeitas que a fizeram fugir. A espera durou poucos minutos, mas para Isis, a percepção do tempo estava alterada. Finalmente, uma viatura da polícia militar chegou ao endereço no bairro Candeias. As luzes do veículo confirmaram que sua denúncia havia sido recebida e processada. O período de incerteza havia terminado. Isis se aproximou dos policiais assim que desembarcaram. O comando da equipe era do sargento Lúcio. Ela se identificou formalmente e repetiu o que havia dito por telefone. Relatou a descoberta dos cabelos com manchas de sangue no ralo do banheiro, a justificativa falsa de Bruno sobre o entupimento crônico e seu comportamento para apressar a saída dela do cômodo. Sua narrativa foi objetiva, concentrada nos fatos que a levaram a acionar a emergência. Com as informações preliminares, Sargento Lúcio e sua equipe se dirigiram à porta do imóvel. Eles seguiram o protocolo padrão para uma chamada daquela natureza. A abordagem foi direta. Após a batida na porta, Bruno atendeu. Sua surpresa ao se deparar com os policiais foi evidente, mas ele não ofereceu resistência imediata. Sargento Lúcio foi o primeiro a entrar na casa. Os outros policiais o seguiram, garantindo a segurança do perímetro interno e externo. Bruno foi instruído a permanecer na sala, sob a vigilância de um dos agentes, enquanto a verificação inicial era conduzida. A dinâmica de poder dentro da residência foi completamente alterada. O controle da situação, antes mantido por Bruno através de intimidação sutil, agora pertencia exclusivamente à polícia. Do lado de fora, Isis observou a ação. Com a chegada da autoridade e a entrada dos policiais no imóvel, o perigo imediato havia sido neutralizado. A segurança da cena estava estabelecida.
O alívio que sentiu não foi expresso com emoção, mas com a constatação factual de que o procedimento correto estava em andamento. A investigação formal havia começado. Com a situação sob controle e Bruno detido na sala, o sargento Lúcio iniciou a inspeção preliminar do banheiro. O cômodo era o ponto central da denúncia de Isis. A análise visual começou pelo elemento principal, o ralo no piso. O sargento se agachou, examinando a área com atenção. A primeira observação relevante não estava dentro do ralo, mas ao redor dele. Uma camada de silicone branco vedava a junção entre a grelha de metal e o piso. O material era notavelmente novo. Sua cor era viva e a textura flexível, sem o acúmulo de sujeira, lodo ou mofo que seria esperado em um ambiente úmido. A aplicação era recente e indicava uma intervenção manual no local, ocorrida há pouco tempo. O segundo achado exigiu uma observação mais detalhada. O sargento utilizou sua lanterna para iluminar o interior do cano, logo abaixo do coletor. As paredes internas da tubulação não eram uniformes. A superfície estava marcada por múltiplos arranhões. As marcas eram lineares e, em alguns pontos, profundas. O padrão sugeria que um objeto metálico ou rígido havia sido inserido e movido repetidamente dentro do duto, com força suficiente para danificar o material. Essas duas evidências físicas foram imediatamente registradas. O silicone novo e os arranhões internos eram fatos que não se encaixavam na explicação de um simples entupimento crônico causado por cabelos. Para a polícia, eram indícios materiais que fortaleciam a suspeita de que o ralo havia sido manipulado para ocultar ou remover algo. O banheiro foi formalmente isolado como cena de crime. A equipe no local determinou que uma análise forense completa era necessária. A perícia técnica foi acionada para dar prosseguimento à investigação. Enquanto a perícia era aguardada, os policiais iniciaram os procedimentos de rotina. Isso incluía a coleta de depoimentos de funcionários e moradores do condomínio. O objetivo era buscar informações que pudessem contextualizar a situação ou o comportamento do suspeito. Foi durante essa etapa que a zeladora do prédio, Neide, forneceu uma informação crucial para a investigação. Em seu depoimento, ela afirmou ter notado uma atividade incomum no apartamento de Bruno. Neide relatou que, nos últimos meses, a grelha do ralo do banheiro daquela unidade havia sido trocada diversas vezes. Ela descreveu as trocas como frequentes e atípicas, algo que nunca havia observado em outros apartamentos do prédio durante seus anos de serviço. A manutenção de um ralo não exigia a substituição completa e repetida da peça. O depoimento de Neide contradizia diretamente a justificativa de Bruno. A alegação de que o ralo entupia sempre não explicava a necessidade de substituir a grelha de metal repetidamente. A informação da zeladora reforçou a suspeita de que as intervenções no ralo não eram para manutenção, mas para ocultação. O testemunho dela transformou a mentira de Bruno em um padrão de comportamento suspeito. Havia uma razão deliberada para a manipulação constante daquele ralo, e a investigação agora tinha uma testemunha que confirmava essa atividade recorrente. No dia 20 de julho de 2014, a investigação entrou em sua fase técnica. A equipe de perícia criminal, liderada pelo perito Ícaro, chegou ao apartamento no bairro Candeias para iniciar a coleta e análise das evidências. O banheiro, que havia sido isolado na noite anterior, tornou-se o foco principal dos trabalhos. Cada item foi fotografado, catalogado e manuseado com os protocolos forenses necessários. O primeiro material a ser coletado foi o emaranhado de cabelos removido do ralo. A massa de fios foi cuidadosamente acondicionada em um recipiente estéril para transporte ao laboratório. O próprio ralo, com a grelha de metal e o silicone recente, também foi removido e levado para análise detalhada.
O objetivo era submeter as suspeitas de Isis e as observações preliminares da polícia a um rigoroso escrutínio científico. No laboratório, o perito Ícaro iniciou a análise dos fios de cabelo. A primeira etapa consistiu em separar as amostras e examiná-las visualmente. Confirmou-se que os fios eram longos e de cor castanha, incompatíveis com os de Isis Freire. O foco principal, no entanto, eram as manchas escuras e ressecadas aderidas aos fios. Uma pequena amostra dessas manchas foi submetida a testes químicos específicos para a detecção de sangue. O resultado foi conclusivo. Os reagentes confirmaram a presença de hemoglobina, a proteína responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Um teste subsequente confirmou que a hemoglobina era de origem humana. A suspeita inicial de Isis, baseada em sua experiência médica, estava agora validada pela ciência forense. Não era sujeira, lodo ou qualquer outro resíduo comum. Era sangue humano. A análise, contudo, não parou por aí. O perito Ícaro submeteu os fios de cabelo a um exame em um microscópio de alta potência. O objetivo era buscar por danos estruturais que pudessem indicar a forma como os cabelos foram removidos da vítima. Sob a lente, uma nova evidência foi revelada. Os fios não estavam apenas quebrados ou arrancados. Eles apresentavam uma série de microcortes, lesões pequenas e precisas em suas hastes. Os cortes eram lineares e tinham bordas limpas. Este padrão não era compatível com o arrancamento por tração, que geralmente resulta em rompimentos irregulares ou na remoção do folículo. Tampouco era compatível com o dano causado pelo atrito normal. A análise do perito indicou que os microcortes eram consistentes com a ação de um instrumento com uma borda afiada. A conclusão do laudo foi específica. As marcas eram compatíveis com o contato de uma lâmina. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O sangue humano nos cabelos indicava uma agressão. Os cortes compatíveis com uma lâmina sugeriam a natureza dessa agressão. A investigação científica transformava a intuição de Isis em um fato concreto e mensurável. O que ela havia interpretado como um sinal de perigo era, de fato, o vestígio de um ato violento. O laboratório forneceu as provas que a cena do crime apenas sugeria. A suspeita havia se tornado evidência material, pronta para ser usada no processo criminal contra o suspeito. Com a confirmação da perícia, a natureza da investigação mudou. A suspeita de um ato violento isolado foi substituída pela possibilidade de um padrão de comportamento criminoso. Com base nas evidências materiais coletadas, a polícia solicitou e obteve um mandado de busca e apreensão para o apartamento. Os investigadores retornaram ao imóvel. O objetivo era realizar uma busca completa em busca de armas, outras amostras biológicas ou qualquer elemento que pudesse explicar os achados do laboratório. A busca foi metódica e completa. Todos os cômodos foram inspecionados. Em um armário no quarto, dentro de uma caixa de sapatos, os agentes encontraram uma coleção de discos digitais. Eram DVDs e CDs graváveis, sem etiquetas ou qualquer tipo de identificação externa. O material foi apreendido e levado para análise no laboratório de informática da polícia. O conteúdo dos discos revelou a verdadeira finalidade do banheiro. As gravações mostravam o próprio Bruno. Ele não estava sozinho. Nos vídeos, ele aparecia com outras pessoas, em datas diferentes. O cenário era sempre o mesmo, o banheiro do apartamento. As imagens continham atos de violência física. Bruno utilizava o espaço como um estúdio improvisado para filmar agressões que ele chamava de procedimentos. As vítimas eram submetidas a lesões e humilhações, tudo registrado em vídeo. Os vídeos forneceram o contexto para todas as evidências encontradas. As imagens mostravam a origem dos cabelos e do sangue no ralo.
Explicavam a necessidade de trocas frequentes da grelha, mencionadas pela zeladora Neide. Justificavam também os arranhões internos no cano, provavelmente causados pela remoção forçada dos vestígios após cada evento violento. O silicone recente era uma tentativa de selar o local após a última limpeza. A reviravolta do caso foi estabelecida. Isis Freire não havia interrompido um crime em andamento. Ela havia descoberto o local e as evidências de crimes passados. O ralo não guardava o segredo de um único evento, mas o histórico de uma série de atos violentos, todos documentados pelo próprio agressor. A casa no bairro Candeias não era apenas uma residência, era um cenário de crime recorrente. A descoberta dos discos com as gravações foi a evidência final. Com base nesse material, Bruno foi formalmente preso. As imagens contidas nos vídeos serviram como prova irrefutável de suas ações. Ele foi indiciado por múltiplos crimes. As acusações formais incluíam lesão corporal, ameaça e violação de intimidade mediante gravação não consentida. Cada vídeo representava um processo criminal distinto, com vítimas diferentes. A investigação se expandiu para identificar as outras pessoas que apareciam nas filmagens. O caso teve consequências diretas para a administração do condomínio no bairro Candeias. A revelação de que um dos imóveis era usado para atividades criminosas gerou um debate sobre segurança e responsabilidade. Os moradores e a gestão buscaram formas de aumentar o controle sobre o uso das unidades, especialmente as alugadas para terceiros. A solução encontrada foi administrativa e focada na prevenção. O condomínio implementou uma nova regra para todos os contratos de locação. A partir daquele momento, tornou-se obrigatória a realização de uma vistoria hidráulica e elétrica completa antes da entrada de qualquer novo inquilino. Oficialmente, a medida visava garantir a segurança e o bom funcionamento das instalações. Na prática, o procedimento criava uma oportunidade legítima para que a administração inspecionasse o interior dos apartamentos de forma periódica, dificultando o uso indevido dos imóveis para fins ilícitos. O impacto do caso ultrapassou os limites do condomínio. A notícia foi divulgada e serviu como um alerta para o setor de hospedagens e locações por temporada em Vitória da Conquista e outras cidades. O método de Isis, utilizando um detalhe aparentemente insignificante para identificar um perigo, tornou-se um estudo de caso. Empresas do ramo hoteleiro e plataformas de aluguel começaram a discutir a implementação de novos protocolos de segurança. O legado principal foi a criação de procedimentos de denúncia de irregularidades. Funcionários de hotéis e zeladores de prédios receberam treinamento para identificar sinais de perigo ou de atividades suspeitas, como danos recorrentes a instalações ou comportamento evasivo de hóspedes. Foram estabelecidos canais de comunicação diretos e discretos com as forças de segurança, permitindo que um alerta fosse emitido sem a necessidade de uma confrontação direta com o suspeito. A ação de Isis Freire foi o catalisador para essas mudanças. Sua capacidade de observação, aliada à sua decisão de contatar as autoridades imediatamente, não apenas resultou na prisão de um criminoso. Suas ações demonstraram, na prática, como a atenção aos detalhes e a confiança nos próprios instintos podiam levar à desarticulação de um padrão de violência. O caso do ralo de Vitória da Conquista deixou de ser apenas a história de um crime. Tornou-se uma referência em segurança preventiva, um exemplo concreto de como uma única denúncia pode gerar mudanças sistêmicas e proteger futuras vítimas. O caso de Vitória da Conquista retorna ao seu ponto inicial, a observação. A formação médica de Isis Freire foi fundamental para a resolução do crime. Sua capacidade de análise, treinada para diagnosticar doenças a partir de sinais sutis, foi aplicada a um ambiente doméstico. Um detalhe de higiene, a obstrução de um ralo,
foi tratado como um sintoma. A investigação que se seguiu foi, em sua essência, um diagnóstico. A conclusão foi que a casa estava doente, usada para fins violentos. O ângulo clínico transformou um problema de encanamento em uma prova criminal. A investigação demonstrou o que um ralo pode conter. Nele estavam os cabelos de uma vítima anterior. Nesses cabelos havia sangue humano, confirmado por análise laboratorial. As hastes dos fios apresentavam microcortes, compatíveis com o uso de uma lâmina. Ao redor do ralo havia silicone recente, indicando manipulação para ocultar evidências. Dentro do cano, arranhões mostravam a remoção forçada de material. O objeto, portanto, não era apenas um acessório de banheiro, era um arquivo de violência, um repositório de provas que documentava um padrão de agressão. A coragem de Isis Freire se manifestou em sua metodologia. Diante da ameaça, ela não recorreu ao confronto, mas à estratégia. Seu plano de fuga foi rápido e eficaz, baseado em uma desculpa fisiológica inquestionável. A decisão de acionar a polícia imediatamente e de alertar uma pessoa de confiança demonstrou clareza de pensamento sob pressão. Suas ações servem como um exemplo prático da importância de confiar nos próprios instintos e de seguir procedimentos de segurança ao perceber um perigo. A intuição, validada pelos fatos, foi sua principal ferramenta de sobrevivência. Este caso responde à pergunta central: o que as paredes e os ralos podem nos contar? A resposta é que eles podem contar duas histórias. A primeira é uma história de horror, sobre a violência que acontece a portas fechadas, registrada em discos e limpa com silicone. A segunda é uma história de sobrevivência, sobre como a atenção a um detalhe e a coragem de agir podem interromper um ciclo de crimes e levar um agressor à justiça. As paredes guardam segredos, mas às vezes os ralos não conseguem guardá-los tão bem. Se você gostou do vídeo, diga-nos de onde está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar nosso conteúdo.